Oi, boa noite a todos. Hoje é noite de lançamento, a gente vai falar sobre Fashion Filme. Estou muito animada e quero que vocês venham aqui já entrando as perguntinhas que já estavam rolando lá no nosso grupo de WhatsApp. Super, super, super a gente vai trazer aqui com vocês. Mas antes eu quero fazer claro as honrarias da casa e dizer que a todos vocês o nosso bem-vindo, mas quero também dizer que a nossa base aqui com vocês é conectar, trazer o networking e prepare-se para participar de um super curso onde a gente vai explorar essa troca juntamente com conteúdo exclusivo, fundamentado com insights e estratégias que vai fazer sim um marco na sua carreira. Com quem? Vinícius Cardoso. E eu quero falar super, Vini já está conectado aqui com a gente. 8 anos, 8 anos de carreira. O jornalismo de moda ali incentivou ele a ir para recriar-se na carreira como filmmaker. O diretor já assinou fashion filmes para as marcas como Animale, Água de Coco, Renner, Vitorino Campos. Além da moda, a sua pesquisa está entre as artes visuais e a dança contemporânea, inventando curtas-metragens, como esse que a gente estava no Play aí, no Esquenta com vocês aqui. A mistura dessas disciplinas, a experimentação, revelam o seu trabalho, reconhecido por diversos festivais e premiações do cinema ao redor do mundo. Na moda e na dança, o caminho dele como diretor é lançar processos colaborativos com gente visionária, buscando novos caminhos da comunicação em formato de vídeo. Eu sou fã. Boa noite, Vinícius, querido. Oi, boa noite, tudo bem? Acho que a gente tem uma oportunidade incrível de falar um pouco, não só sobre o seu talento, mas tudo que a gente construiu nesse curso especial aí, onde mais do que dividir conhecimento, você vai dividir experiência do mercado, né? Sim, obrigado pelo convite e eu estou super empolgado, assim, que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre fashion filme. Como você citou a minha pesquisa de dança, assim, eu já tive a oportunidade de falar sobre ela em outros lugares, de elaborar sobre isso, é a primeira vez que eu fui elaborar e pensar sobre o que eu faço há tanto tempo, assim, com fashion filme. E então foi um processo legal, tem sido, na verdade, até olhar para isso, olhar para tudo que eu já fiz, pensar nos processos e como eu comecei também, né, de poder compartilhar isso, assim, e como hoje até é diferente, completamente diferente de quando eu comecei há 8 anos atrás, assim. E poder compartilhar erros, até eu acho que faz muito sentido dizer dos lugares que eu errei para poder ajudar as pessoas, assim, quem está começando. Eu queria super, enquanto você compartilha a tela, que você falasse aí onde foi o insight de partir para o projeto de filmmaker e trazer aí a forma que você faz a direção também é muito diferente. Acho que os resultados, quando a gente tem a oportunidade de ver o seu vídeo final ali do fashion filme, a gente vê que tem uma direção, a edição é totalmente diferente essa linguagem, né? Pois é, eu era jornalista de moda, eu fiz jornalismo, na verdade, e eu comecei a trabalhar em revistas, e então eu estagiava, chamava Revista Criativa, era da editora Globo. E essa revista acabou, virou a Glamour depois. Foi o meu primeiro trabalho da vida, eu trabalhava escrevendo, mas foi lá que eu comecei a experimentar coisas de vídeo, acompanhando os editoriais de capas, de moda, e então eu já acompanhava os processos, eu fui entendendo aquela linguagem em foto, e aí eu comecei a improvisar, assim, tipo, literalmente improvisar. Um amigo meu que trabalhava com cinema me ensinou, sei lá, abrir o programa de edição e começar do zero, assim, tipo, e era, sei lá, câmera de fita, aquelas câmeras de fita, pequenininhas de fita e tal. Então, eu sabia que existiam festivais de fashion film e aí isso me interessou e comecei a ir para isso, assim, comecei a investigar cada vez mais. E aí, depois que eu saí do jornalismo, que eu me ofereci para trabalhar com um videomaker que eu já conhecia da área, e aí comecei a descobrir isso, assim, mas tipo, sem saber nada de fotografia, de mexer na câmera, de luz e nada. Então foi um processo, assim, de começar a trabalhar com alguém para ir aprendendo, assim. Então foi muito intenso, tanto que essa é uma das dicas, que uma coisa que eu vou falar depois é de começar assim, de conhecer alguém e trabalhar, fazer assistência para entrar e conhecendo aos poucos, assim.
Vamos compartilhar a tela, então. E, gente, para quem tem dúvidas aí, a gente vai trazer um momento de abertura de perguntas, vai ter uma troca super especial com vocês. Vamos apresentar qual é esse conteúdo. O curso vai acontecer 7, 9, 14 e 16 de junho. Intensivão. São 8 horas, tá? Sempre às 19h30, às 21h30 da noite. Então, eu quero dividir agora, eu vou até passar a palavra direto, para que você possa seguir, a gente volta com as perguntas depois. Uhum. Eu pensei para essa apresentação da gente falar mais da linguagem até, porque no curso, de fato, eu vou falar de apresentar, pontuar algumas partes técnicas, assim, como partidas, para vocês se interessarem e descobrirem e estudarem cada uma dessas áreas. Assim, que para ser videomaker, na verdade, você tem que saber fazer muitas coisas, de muitas áreas diferentes. Então, no final da apresentação hoje, eu vou citar algumas das coisas técnicas que a gente vai falar, mas, no geral, eu vou falar da linguagem. E, começando o que é fashion film, eu vou ler uns trechinhos de um texto que eu escrevi sobre isso. Fashion film é um gênero híbrido, que é baseado em vários gêneros cinematográficos. E para a gente falar da criação de um novo gênero audiovisual, a gente precisa falar da transformação de vários gêneros anteriores, seja pelo deslocamento ou pela combinação de elementos. E o fashion film cobre uma variedade de estilos, vários tipos de produção e de técnicas de cinema. O fashion film pode ser um stop motion, ele pode ser uma animação digital, pode ser um filme live action, com modelos em cena, pode ser um documentário. E para ilustrar essas técnicas e esses caminhos, as partidas visuais do fashion film saíram muito do cinema experimental de vanguarda, do cinema europeu, por exemplo, se olhar o cinema Agnes Varda, Godard, enfim, e tudo isso que eu estou falando é tipo, até para despertar nisso, assim, de olhar muito para o cinema, que é o lugar de se inspirar sobre fotografia, enfim, iluminação, enquadramento, sobre dinâmica de edição, de como contar a história, o lugar para se inspirar, para fazer fashion filmes. E estão pensando nisso, nessas linguagens, de onde o fashion film buscou isso, com certeza do cinema experimental de vanguarda, cinema de dança também, se você olhar filmes musicais e olhar para filmes dos anos 70, assim, filmes musicais, e dos videoclipes, né, com certeza. E pensando que isso tudo a gente pode ter abordagens não narrativas, que são visuais, viagens visuais, ou algumas que têm uma historinha, um começo, meio e fim, enfim, um arco dramático conhecido do cinema. E a gente pode dizer que os vídeos de moda querem quebrar as fronteiras entre consumo e representação, baseando-se na linguagem cinematográfica. Os vídeos vendem a sensação de usar a peça, e o audiovisual, eu sempre penso nisso sobre o vídeo, assim, diferente da foto, o vídeo é capaz de despertar vários sentidos em quem está vendo, assim, né? E pensando que o vídeo começou a ser cada vez mais consumido com as redes sociais e vai ser cada vez mais, né? Vai ser tipo até nas pesquisas de YouTube, enfim, eles preveem que o consumo de vídeo vai ser maior do que qualquer outra linguagem na internet. Então, pensando nisso, que a gente é ativado em vários lugares, em vários sentidos com o vídeo, né? E diferente da foto, até falando de campanha de moda, assim, as fotos, o fotógrafo tende a ser muito mais literal, digamos assim, para registrar o look ou enfim, o contexto da campanha. E no vídeo a gente tem até a liberdade para pirar um pouco, assim, de pirar nos efeitos e na edição, de criar um mood, a atmosfera que o cliente, que a marca quer dizer. E pensando nisso, assim, os vídeos, pensando que, enfim, basicamente são feitos para a maioria, é feita para marca, para venda, mas tem uma outra fatia que não é exatamente para consumo, que é um lugar, enfim, onde designers, fotógrafos e vários cineastas investigam as roupas através do cinema. E nesse caminho, o cinema de moda virou uma entidade própria, assim, porque tem um número imenso de festivais de fashion filmes pelo mundo, e isso tem crescido, assim, tem vários que são super conhecidos. Tem o La Jolla, não sei como, La Jolla que escreve, que é na Califórnia, que é o Oscar dos fashion filmes.
Tem em Paris também um que é super conhecido, a Shaded View on Fashion Film, se não me engano. Esses são os conhecidos, mas tem festivais no mundo inteiro, assim, tipo, que tem dado espaço para essa linguagem. E pensando no desenvolvimento dessa linguagem, assim, a gente tem que olhar para os marcos históricos, até que são muito ligados à tecnologia, de como os saltos tecnológicos fizeram com que a linguagem audiovisual ganhasse várias ramificações, assim, como é o caso do fashion film. E quero mostrar para vocês essa invenção do cinema. Vou só sair dessa tela para entrar no YouTube. Até nessas histórias de videodança que eu já apresentei, que é dessa minha pesquisa autoral, eu já apresentei esse filme várias vezes, assim, que, tipo, esse vídeo tem várias versões dele, na verdade, e foi um dos primeiros filmes feitos na história, assim. Se chama Serpentine Dance, e o primeiro foi feito pelos irmãos Lumière, que inventaram o cinema. Esse, por exemplo, é de 1897, pensar que os Lumière lançaram os primeiros filmes, de fato, em 1895, e era um tipo de dança que já era uma dança de cabaré conhecida, e pensar que um dos primeiros filmes feitos era uma dança, mas pensando que esse diálogo e a importância do figurino, criando essa narrativa visual. Vou colocar para vocês verem. E esses frames eram todos pintados à mão, porque claro, era preto e branco, então eles pintavam quadro a quadro para ter esse efeito da cor na tela. E pensar que isso, tipo, no início do cinema, a gente pode considerar que isso é um fashion film até. Esse experimento da roupa se movendo para a tela. E esse tipo de filme, enfim, foi feito depois por vários cineastas, várias bailarinas criavam esse tipo de dança, que era uma dança comum de cabaré. E aí, deixa eu voltar aqui. A gente vai para essa outra da moda e movimento, que já é um outro momento, um outro vídeo que eu quero mostrar, isso já nos anos 60, 70, que é um vídeo, uma série, na verdade, um dos vídeos de um fotógrafo que chama Guy Bourdin, que era um fotógrafo francês que foi um dos mais importantes da Vogue francesa, né, nesse período, a partir dos anos 60 até os anos 80. E entre esses nomes conhecidos da fotografia de moda, ele foi um dos primeiros a criar essa história a olhar para a moda através do vídeo. Então, eram vídeos que ele registrava até documentalmente o que acontecia, assim, tipo, nos sets. Só que com um olhar de moda, assim, com cenas que saíam do editorial de moda e outras só um trechinho. E daqui a gente vai para
Revolução Contemporânea. Eu vou abrir o outro vídeo aqui. Pensando que eu vou apresentar é o Nick Knight, que é um outro fotógrafo de moda. E ele foi um dos responsáveis por formatar essa linguagem de fashion film que a gente conhece hoje. E falando da tecnologia que eu tinha citado antes, assim, tipo, na gênese do cinema, de como a gente teve aquele exemplo de diálogo com a moda já, nos anos 70, de imaginar que daquele momento do Guy Bourdin, que já era um momento que as câmeras eram mais acessíveis e mais práticas, enfim, as Super 8, as VHS, as Super VHS e tal. Pensar nos anos 2000, quando o Nick Knight fundou o Show Studio, que é o site dele dedicado a fashion film, também era um momento transitório de tecnologia, quando as câmeras digitais já estavam se tornando mais acessíveis e mais baratas, mais gente tinha acesso, software de edição também. E ele criando o Show Studios nos anos 2000, foi o momento que os festivais, ele mesmo criou um festival, os festivais começaram a surgir, e essa linguagem começou a ficar mais clara, como a gente conhece hoje. E aí dá para ver essa mistura de linguagens, que tem camadas digitais, tem live action, enfim. Tudo é possível. E indo para a Revolução Contemporânea, sobretudo o que começou a acontecer o ano passado, assim, que particularmente acho que foi um marco para a elaboração da linguagem de fashion film. Pensar que todas as semanas de moda gringas, as super importantes, foram canceladas presencialmente, as marcas que já faziam fashion film foram obrigadas a rever a comunicação. Assim. Então, os investimentos milionários foram direcionados para o cinema, para o fashion film, e pensar como essas marcas começaram a desenvolver um outro olhar, um outro caminho de se conectar com o consumidor. Assim. A Marine Serre, que é essa marca francesa que, enfim, é hype agora, tipo, nova e tal, fez esse vídeo para a semana de moda do fim do ano passado, foi tipo em setembro, outubro, e é um filme lindo, assim, tipo, que tem uma historinha, enfim, vale assistir depois, que tem 13 minutos. Foi incrível. Depois assistam, tipo, que ele é tudo visualmente lindo, lindo. Onde estamos? Então, essa linha do tempo, assim, pensando nessa evolução
do fashion film, e até nessa, pensando nesse último, assim, também está dentro de uma revolução tecnológica, assim, né? Pensando que os equipamentos mesmo se sofisticaram muito de poucos anos para cá, para serem acessíveis para videomakers, então pensando em estabilização, em câmeras e tudo mais. Claro que esse exemplo que eu mostrei é milionário e é uma estrutura muito grande, mas até aqui no Brasil, mesmo no ano passado, e agora também já está em pré-produção para a próxima São Paulo Fashion Week, as marcas também aqui estão investindo em produções maiores de vídeo, pensando nessa elaboração aqui, que ninguém está presencialmente mais vendo, mas precisa ter acesso a esses lançamentos. E aí, eu quero entrar um pouco agora nessa parte mais técnica que a gente vai falar no curso. Primeiro, diferenciando esses universos, de onde o universo videomaker parte, né? Que é do cinema, da estrutura de cinema, de publicidade. E existem 1000 núcleos, 1000 ilhas dentro do cinema, pensando que, enfim, tem a direção de produção, tem a direção de arte, tem a direção de fotografia, enfim, tem o diretor, e todas essas pessoas têm que estar encadeadas e fazendo isso funcionar, assim, e dentro desses núcleos tem ainda subdivisões e outros grupos, outras equipes que trabalham ali dentro. E tudo isso custa muito dinheiro, né? Tipo, é uma indústria, é uma operação muito cara, assim, muito elaborada. E pensando nisso, enfim, tipo, tem agência de publicidade, desenvolvimento de roteiro, de storyboard, e depois disso, PPM, que é a apresentação do projeto todo para o cliente aprovar, para dar o aval para produzir. E depois para uma parte mais técnica, de decupar esse roteiro tecnicamente, para entender como a fotografia vai funcionar, criar a ordem do dia, para entender como a diária vai funcionar, e depois a pós-produção ainda para edição, para tratamento de cor e tudo mais. E citei isso tudo, vou elaborar isso mais quando a gente for falar no curso, mas para dizer que para ser videomaker, na verdade, você tem que saber todas essas funções de 50 pessoas de um set de cinema. Que, pensando no ser videomaker, assim, tipo, isso de 10 anos para cá, uma função que começou a ganhar cada vez mais destaque, porque as marcas, enfim, tipo, precisam de conteúdo para as redes sociais. Só que nisso, os orçamentos são infinitamente menores do que esses de publicidade, de cinema. Então, por isso a gente concentra todas as funções em uma pessoa, ou em pouquíssimas pessoas. Enfim, um videomaker e uma equipe de 2 assistentes, 3 assistentes. Isso tudo é super flexível, né? Depende do tamanho, qual é o contexto desse projeto, assim, de eventualmente agregar algumas dessas figuras do cinema, enfim, um diretor de fotografia, um gaffer, que é o responsável pela iluminação, ou um editor, ou um colorista para pós. Então, de ter conhecimento sobre os fluxos de todas essas áreas para saber aderir, colocar essas funções no mundo de videomaker, assim, e adequar isso ao projeto que você está na mão. Então, a gente vai elaborar isso melhor, assim, de contar cada um desses itens do cinema e de como é um conhecimento quase obrigatório, assim, para videomaker, de entender todas essas áreas, estudar todas essas áreas. Assim. Então, estudar iluminação, estudar fotografia, estudar edição, e saber concatenar isso tudo, juntar tudo. E ainda criar uma linguagem, que a Dani citou no começo, assim, de como eu desenvolvi, criei uma linguagem, e eu percebo muito disso, além da direção, é muito na edição também. Mesmo quando eu faço publicidades, coisas maiores que teria equipe de edição e tal, eu prefiro editar porque tem uma cara, tem um olhar, assim, tem uma linguagem que eu sei que é minha fazendo aquilo. Assim. E isso vem muito dos meus trabalhos autorais. Acho que, além da parte comercial, que é super importante, e é de onde vem a grana para a gente ver, acho que criando imagens é essencial a gente ter não só um escape de uma criação autoral, mas a liberdade de ter esse lugar para criar o que você acha legal. Assim. E para mim fez toda a diferença. Assim, essa imagem que está aí é do meu primeiro vídeo autoral. E eu comecei essa pesquisa de dança, foi em 2015, eu já trabalhava com moda há vários anos, com vídeo há uns 4 anos. Mas tive esse estalo, eu conheci algumas pessoas de dança, tinha alguns amigos da área de dança, teatro,
E de dança, por ser super visual, acho que foi o caminho mais direto, mais fácil, digamos assim, pela moda, de onde eu já vinha. Então, eu juntei meus amigos, stylist, maquiador, o meu amigo que trabalha comigo até hoje fazendo câmera, e aí um amigo que trabalhava numa exposição de arte, que é essa locação, que a gente conseguiu esse lugar para filmar, que era uma exposição de arte na cidade de Matarazzo, que é um hospital ali do lado da Paulista, que rolou uma exposição de arte contemporânea em 2014. E foi um turning point para mim, assim, uma mudança da minha autopercepção com o meu trabalho, com o que eu fazia, e até para o meu lado comercial, assim, de como ter isso no meu portfólio, ter essa liberdade para criar, fez diferença até depois de lançar nos meus trabalhos comerciais, me abriu portas até. E aí esses vídeos, enfim, esse foi o primeiro, foi para festivais de videodança. Eu até comecei isso, assim como eu descobri lá atrás os festivais de fashion filmes, eu descobri os festivais de videodança e algo me instigou a criar para mandar para esses lugares. Assim, aí esses vídeos foram para vários festivais, enfim, e me animou a fazer isso cada vez mais. E me descobri fazendo isso, assim, fez todo sentido também para o comercial. Vou mostrar um trecho aqui. E então acho super importante, assim, sei lá, para mim pelo menos disso, de ter esse lugar de escape, de criação artística, para se encontrar criando, assim. E isso faz todo sentido depois quando você vai criar comercialmente, de criar essa linguagem livremente, assim, né? Fazendo a câmera ou editando depois ou criando a trilha, esse é outro momento também de se investigar como sonoplasta. E entrando nesses pontos, assim, até partindo, na verdade, para os pontos mais técnicos, eu vou só citar alguns aqui que a gente vai falar depois em detalhes, assim, né? Que é o que eu comecei a falar do cinema versus videomaking, o que é fashion film, foi o que eu comecei falando, e vou elaborar um pouco mais isso. Análise narrativa em vídeos de moda, tendências em fashion filmes, que eu citei agora, por exemplo, desse movimento do ano passado. Integração de narrativa e design, pensando nas demandas que vêm dos nossos clientes para criar a imagem, conceituação visual. O início como videomaker de moda, projetos autorais, por exemplo, esse que eu citei, começando por ali. Processos de produção, briefing, estrutura técnica, precificação, referências, fotografia e iluminação, processos no set, pós-produção, portfólio, prospecção de mercado. Os mais técnicos desses, eu diria, por exemplo, fotografia, iluminação, edição ali na pós-produção, enfim, são os lugares que eu super encorajo para que as pessoas busquem cursos para estudar especificamente esses assuntos, assim, que são
coisas técnicas e que fazem muita diferença a gente como videomaker juntar todas essas expertises, porque no fim das contas é isso, né? A gente concentra todas essas funções do cinema em pouquíssimas pessoas, só em uma, basicamente, para dar conta das demandas de vídeo. E é isso, vamos para as perguntas. Uau. Várias aqui. Já. Bom, a primeira que eu quero trazer... peraí, antes de eu abrir perguntas, eu sei que o pessoal está conectado e tem perguntas aí relacionadas ao curso. Então, a agenda do curso, pessoal, 7, 9, 14 e 16 de julho. Todos vocês conectados que estão assistindo através do YouTube, aqui no Zoom e através do nosso Instagram, tem descontão válido por 24 horas. Ou seja, no término dessa live, manda direct ou fala com a nossa equipe de atendimento para vocês receberem esse descontão, porque ele é válido por 24 horas. Dani, quanto o curso? 10 parcelinhas de R$ 59,90 no cartão de crédito com esse descontão rolando. E para quem quiser fazer a vista por Pix, também tem mais um descontão rolando, tá? Seguindo aqui a primeira pergunta, Kailan. Como começa, como trabalha a ideia, se tem algo que devemos saber durante a filmagem e, por fim, sobre dicas ou regras para edição. Acho que ela quer dizer como que nasce o briefing, né? Se tem algo que a gente tem que captar com o cliente para isso ter o melhor resultado durante a filmagem e se existe alguma regra para a edição. Começando pelo final, acho que não existe nenhuma regra e vai muito para esse lugar da identidade que eu citei, assim, de aprender a editar, fuçando mesmo, assim, tipo, descobrir um software que se dá bem e eventualmente fazer um curso online ou um curso presencial de edição, que é algo que você precisa saber em detalhes, mas o YouTube salva muito nisso até, de você ter uma ideia de um efeito na cabeça e colocar lá, e aí tem 1000 tutoriais de 1000 efeitos possíveis, e se desenvolvendo nisso, e criar uma identidade na edição. E isso faz diferença, assim, além da identidade na câmera. E sobre o briefing, normalmente vem do cliente, assim, chega já no estágio quando já está quase tudo amarrado, normalmente já está tudo amarrado, então tipo, eles já têm um mood board das imagens de partida. Às vezes não tem nem referência de vídeo, assim, são só as imagens, as referências de foto, porque numa grande parte dos casos, assim, o foco das campanhas é a foto, e aí, mas enfim, normalmente eles têm algumas referências, mas o que eu faço particularmente quando eu estou com um briefing na mão e entendendo a campanha, é procurar as minhas referências, assim, então de entrar no YouTube das marcas gringas que fazem coisas lindas, então procurar referências lá, ou no Vimeo, que eu vou salvando vários vídeos, assim, tipo, assistindo muita coisa. Então, esse tipo de pesquisa também, tipo, além desse conhecimento técnico de edição, de câmera, a pesquisa de referência é essencial até para desenvolver essa identidade, assim, então, tipo, o que você se identifica, qual é a estética, qual é o fluxo de edição, então, criando a sua pastinha no YouTube, no Vimeo e tal, e salvando essas coisas todas para ter na mão, assim. E aí, para apresentar para o cliente, qual é a sua proposta, qual é o seu caminho, o que você imagina, e desdobrando isso. E faz diferença você já ter essas referências na mão na captação, porque parte dali, assim, né? Às vezes, tipo, tem ideias e coisas que surgem na edição, assim, de efeito ou algo do tipo, mas se você elaborar isso antes da captação, é ainda melhor, né? Que você consegue pensar tecnicamente como filmar aquilo e para ter a edição ser facilitada em vários sentidos, assim. Seguindo, Paulo Sérgio, o processo de edição criativa e como criar, definir bons elementos visuais para o fashion filmes são dúvidas que ele tem. Você tem alguma dica, algum insight que possa colaborar? É muito de criar essa identidade também, é isso que ele está perguntando? Sim. De edição, né? Eu acho que é isso que eu citei antes, assim, essa história de buscar sua identidade filmando e editando. E eu acredito mesmo que isso vem muito de
acho que quem tem essa vontade de criar imagem, assim, né, que vai trabalhar em qualquer área como image maker, seja fotografando ou filmando, tem uma vontade artística, assim, né? Tipo, tem um olhar que recorta o mundo de algum jeito, assim. Então, canalizar essas vontades para fazer esses trabalhos artísticos, esses trabalhos autorais, assim, em qualquer coisa que seja, videoclipe de banda, uma história de dança, teatro, enfim, 1 milhão de possibilidades, assim. E então eu acredito de fato que esse é um lugar que você tenha a calma e o seu lugar e a sua liberdade para criar a sua identidade, assim, e depois aplicá-la lá. Assim. Então você consegue se elaborar para usar isso comercialmente depois. A Bia, como fazer direção de modelos, principalmente quando elas são mais tímidas? É uma questão. Normalmente são new faces, né? São meninas que começaram, mas nem sempre até. Hoje em dia as meninas já são mais por fazerem tantos vídeos, assim, quase todas as campanhas têm vídeo, então as agências já têm preparado as meninas para isso. Mas eventualmente surge assim uma menina que já trabalha há muito tempo e na foto ela funciona muito e no vídeo não entrega, assim, tipo, de ter alguns vícios de parar para foto enquanto tá posando. Mas a maioria das meninas hoje, as agências já sabem disso, já olham para isso e elas já são treinadas ali nos processos de agências de modelos para entender essa linguagem também, de como fluir no movimento e tal. Mas é muito de antes, ali no backstage, de conversar com as meninas e às vezes elas não tão nem muito inteiradas de qual é o mood da campanha, então de conversar e mostrar alguma imagem, assim. Às vezes não dá tempo na loucura da diária, mas se você quer algum tipo de expressão facial específica, algum movimento específico, funciona muito mostrar a imagem que você fez, o que está fazendo, para elas terem uma referência de como usar o próprio corpo, assim. Então, ajuda nesse processo. Seguindo, a Márcia, onde publicar e de que forma preparar o nosso portfólio? Olha, o Instagram hoje virou o portfólio, assim. É, tipo, eu tenho meu site, mas, tipo, ninguém vê, assim. Tipo, não uso mais. E eu percebi isso quando a gente recebe, muitas vezes, os briefings dos clientes, dos produtores. Tem uma página com os profissionais que vão estar na campanha. E eles pegam, tipo, os prints dos Instagrams, assim. Então, tem um print do Instagram do fotógrafo, do stylist, do maquiador, do videomaker, enfim, de todo mundo, do diretor de arte. Então, o Instagram, sem dúvida, é o lugar para se olhar, assim, tipo, de pensar o que você coloca no IGTV, como você cria o seu layout. É Daí importante. tem a pergunta da Fran. Como planejar prazos de entrega de um job? Isso normalmente já vem do cliente e até uma questão para você pesar na hora do orçamento, assim, porque eventualmente a gente vai filmar num dia e ele precisa 2 dias depois e é um monte de coisa. E aí isso já aconteceu comigo, assim, de ter que entregar um projeto que tinha 5 fashion filmes e 5 entrevistas e eu tive que colocar gente para trabalhar comigo. Eu gosto de editar tudo, mas eu tive que colocar um editor para cada coisa e eu dirigindo tudo para dar conta do prazo. Então, o prazo sempre já é dito no briefing, mas e é sempre bom saber logo de cara. E além do prazo também, quantas refações e quantas reedições você vai fazer dentro desse prazo. É legal ter até isso já no orçamento, no seu contrato, porque pode acontecer do tipo, tem clientes que perdem a mão e vão te pedindo reedições sem fim, assim. Então, de ter isso pontuado até dentro desse prazo, quantas vezes você vai reeditar para ele. O que a gente não pode esquecer também é do nosso prazo aqui, gente. Esse descontão está rolando por 24 horas. Conectem-se com a nossa equipe por WhatsApp ou por direct também no Instagram e não deixem dessa oportunidade de vocês estarem nessa estreia do nosso curso de Fashion Film aqui com Vinícius. Agora, como a gente está com horário, eu estou vendo o pessoal já aqui me chamar, Dani, a gente precisa abrir,
Então, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, tá? Pegando aqui a sugestão da Lúcia. Quais tipos de fashion film existem e quais as diferenças entre eles? Para qual projeto eles são mais adequados? Existem tipos de fashion films? Sim, até no começo, quando eu estava lendo aquele textinho que eu escrevi, estava isso, assim, de... Aqui no Brasil, especificamente, a gente vai muito para o caminho mais conhecido, assim, não narrativo, que são, enfim, imagens lindas das meninas, dos meninos posando, não necessariamente com começo, meio e fim, enfim, uma brisa visual. Por exemplo, esse último vídeo que eu mostrei, ele tem uma historinha, tem um começo, meio e fim ali, assim. Então, um fashion film pode ser um documentário, tem vários super legais, pode ser uma personagem falando, narrando uma história, alguma coisa acontecendo, como um curta-metragem, e depende muito do approach, assim, de qual é a intenção da marca, a identidade dela, assim. Os mais comuns, os conhecidos, são os não narrativos e visuais. Mas isso também normalmente já vem do cliente, assim, pelo menos aqui no Brasil, na nossa realidade, diferente desses que eu mostrei, por exemplo, que são estruturas de cinema. Aqui, como eu disse, começou a acontecer isso agora, tipo, ano passado, esse movimento da São Paulo Fashion Week. Mas é algo que você pode, é uma possibilidade até de proposição, de ir atrás de clientes e propor projetos. Tipo, olha, tem uma ideia, assim, de ser um documentário, ser qualquer coisa, enfim, tipo, então, de entender o que a marca, como a marca se comunica e, nesse caso, de propor um projeto, né, e de se encaixar nisso. O João fez uma pergunta que está super legal, né? Para quem está iniciando, qual é o caminho para captação de clientes, ou para lojas, ou para marcas menores, não necessariamente uma marca grande? Acho que a gente já falou muito sobre esse portfólio, esse magético do Instagram, né? Está muito bem apresentado ali, que o Instagram pode ser essa primeira plataforma. Mas acho que ele quis dizer numa captação ativa, como ele deve se posicionar, como ele pode buscar as marcas. Uhum. Sim. Primeiro momento é ter esse portfólio para ser apresentado, né, para os clientes. E eu gosto de pensar muito nesse lugar ativo, assim, de propor, de não esperar os clientes chegarem, mas de propor projetos, assim. Então, de, por exemplo, mapear essas marcas, esses clientes em potencial que te atraem, que tem a ver com a sua estética, ou cliente comercial para grana mesmo, para fazer, para trabalhar, mas de pensar ativamente nisso, assim, o que esse cliente precisa, o que eu poderia oferecer para ele. E de, como eu citei na outra pergunta, assim, de elaborar um projeto. Eventualmente, olha, uma campanha, tipo, e aí agregando essas funções de fazer o papel de diretor de arte, de roteirista e de tudo mais, e propor um projeto, assim. Então, tipo, de abordar essas marcas com algo desenvolvido, eventualmente escrito, bonitinho, montado, assim, com imagens de referência, com links de referência. Isso pode, até para clientes, que acontece muito de você ter que educar os clientes, assim, né? Porque às vezes algumas marcas pequenas ou marcas que ainda não investem muito em mídias sociais ou em vídeo, visualizando e vendo referências e vendo uma ideia materializada, podem dar espaço e dinheiro. Seguindo aqui, já respondendo para o João Barbosa, para o Gleno e para a Bia, tá? Porque os três têm a mesma curiosidade. Sim, a aula de encerramento vai ser falada, são 3 tópicos: pós-produção, portfólio e prospecção de mercado. Aqui, o Gleno queria aprofundar um pouco mais sobre como se vai ter detalhes de criação, como você fala de projeto, de criar esses projetos, como dar orçamento, enfim, como apresentar para o cliente. É a nossa aula de encerramento, mas o que eu queria mais reforçar aqui, gente, como nós estamos tendo essa troca aqui hoje, eu, Vinícius, vai ser vocês. Então, vocês o tempo inteiro perguntam, abrem o microfone, tem essa interação. As nossas aulas não são gravadas, elas são dessa forma, como vocês estão aqui, conectados, onde vocês perguntam, abrindo o microfone, abre a sua câmera ou não, mas vocês têm
toda essa troca rica e direta, porque pode ser, às vezes, que num tópico de aula surja uma outra dúvida que não esteja correlacionada àquele momento, mas a gente faz todo esse suporte para que vocês possam sair com essa evolução do ciclo no tema Fashion Film. Cada um a gente sabe que vai ter no macro, né? No macro a gente consegue atender a todos, mas a sua dúvida, a sua particularidade, não deixe de trazer na aula, pois isso é a nossa missão como plataforma, fazer a diferença na carreira de vocês, e por isso a gente criou esse projeto super especial aqui. Eu tenho que correr, porque está cheio de gente pedindo para mais informações do curso, e eu preciso dar esse suporte lá com a nossa equipe de atendimento. Estou muito feliz por ter conectado, por a gente ter tido a oportunidade de apresentar melhor esse programão que vem aí. Quero aproveitar e passar a bola para dar boa noite também para você, Vi. Obrigado pela oportunidade. Acho super legal poder compartilhar e, como eu falei, olhar para o que eu já fiz, para minha trajetória, e poder compartilhar isso, assim. E nossa, tipo, e até eu fiquei pensando no que dizer e como elaborar o programa, assim, pensa em cada tópico, eu ficava lembrando dos erros que eu tinha cometido, daquelas coisas. Isso, nossa, isso são dicas valiosas, assim, de verdade, que eu darei nesses encontros, assim. Enfim, além da parte técnica toda e desses starts para outros estudos que virão, assim, mas de contar da minha experiência para poder ajudar quem está começando, como pode começar, ou agregar outras ideias para quem já trabalha como videomaker. Não, e o mais legal, gente, é que assim, tem coisa que você não vai aprender em faculdade ou em curso livre, que é o quê? É exatamente como vai ser a sua experiência ao você ingressar no mercado ou corrigir caminhos e te auxiliar em etapas para você acelerar a sua carreira no mercado. Então, eu acho que, como missão aqui, a gente vai ter essa troca com vocês, mas podem ter certeza que vai ser conteúdo extremamente rico e totalmente para formatar aí a diferença na vida profissional de cada um de vocês. Fechamos? Fechamos. Um beijo a todos, boa noite, muito obrigada, e a gente se encontra, então, na primeira aula junto aqui. Obrigada. Obrigado. Boa noite.